Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira playlist sobre insuficiência cardíaca. O vídeo de hoje é baseado na publicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2018. A insuficiência cardíaca é a principal causa de internação hospitalar. Inclusive, os pacientes com essa condição possuem uma sobrevida muito reduzida. A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa marcada pela incapacidade do coração em bombear o sangue adequadamente para satisfazer as necessidades metabólicas tissulares, ou quando mesmo bombeia o sangue às custas de uma pressão de enchimento elevada. Podemos perceber, para que ocorra todo o evento primário, todo o mecanismo fisiopatológico da doença é iniciado a partir dos fatores de risco, como diabetes, hipertensão, tabagismo, obesidade. Por isso, a importância da prevenção desses fatores. A insuficiência cardíaca apresenta 3 formas principais de classificação, baseada na fração de ejeção, estágio da doença ou sintomas do paciente. Quanto à classificação por fração de ejeção, aqui temos novidade na diretriz de 2021. Fração de ejeção preservada maior ou igual a 50%, fração de ejeção intermediária entre 40% e 49% e fração de ejeção reduzida menor que 40%. E na classificação baseada nos estágios da doença, o estágio A são aqueles pacientes que estão sobre o risco. No B, o dano foi instalado no coração. Já o C, o paciente desenvolve sintomas e, quando não tratado adequadamente, evoluirá para o estágio D, devido à falência cardíaca. A classificação por sintomas propostos pela NIHA utiliza scores baseados na extensão da doença e limitação de atividade física, caracterizando os doentes em NIHA 1 é aquele paciente ideal, ou seja, aquele paciente que tolera bem as atividades cotidianas, sem dispneia, sendo necessário apenas controlar os fatores de risco. NIHA 2 é aquele paciente que apresenta algum grau de dispneia ao esforço cotidiano. NIHA 3, o paciente já começa a apresentar dispneia ao pequeno esforço. E NIHA 4 ocorre quando o paciente refere dispneia em repouso. Quanto à fisiopatologia, existem vários mecanismos envolvidos, são eles os principais. Mecanismo de Frank-Starling, referente ao poder de estiramento das fibras musculares, sistema neurohormonais, o baixo débito cardíaco ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eleva a pressão arterial, e remodelamento cardíaco, que são as alterações em resposta a injúria. Já o diagnóstico da insuficiência cardíaca é clínico e baseado no score de Framingham, baseado na organização de sinais e sintomas através de critérios maiores e menores para melhor acurácia do diagnóstico clínico. Assim, o pulmão pode estar congestionado devido à falha na bomba cardíaca. Para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, são necessários no mínimo um critério maior e 2 critérios menores, conforme essa tabela. Continuando com a nossa segunda playlist acerca das orientações pós-alta aos pacientes com insuficiência cardíaca, é importante que o enfermeiro oriente os pacientes de maneira clara e objetiva, atentando para o grau de escolaridade e contribuição. Entre as recomendações não farmacológicas propostas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, destaca-se a restrição de sódio. Segundo a diretriz, a recomendação é limitar a ingestão a 7 gramas de sal por dia, no máximo, pois o uso excessivo associa-se à exacerbação da doença, aumento das internações e maior mortalidade. Outra recomendação que é muito controversa é a restrição hídrica. Com base nas evidências disponíveis, não é possível estabelecer uma recomendação específica neste caso. O que as evidências demonstram foi a redução da internação de pacientes randomizados para a restrição hídrica de 1 ml por dia, quando comparado a ingesta de 2.000 ml por dia em estudo de porte moderado. Por isso, a importância da discussão dos riscos e benefícios. Quanto à importância da dieta e perda de peso na doença, é importante salientar que a obesidade é um fator de risco, tanto para desenvolver a insuficiência quanto para agravá-la. Na coexistência de insuficiência e obesidade mórbida, é preciso almejar a redução de peso, pois isso facilita o trabalho do coração. Quanto ao tabagismo e drogas ilícitas, todos os pacientes com insuficiência devem ser encorajados a parar de fumar, preferencialmente com auxílio de serviços especializados para a cessação do tabagismo, podendo utilizar terapias de reposição de nicotina e fármacos moduladores. Quanto ao uso de bebidas alcoólicas, pacientes com miocardiopatia dilatada de origem alcoólica devem ser aconselhados a se absterem completamente do uso de bebidas alcoólicas, que pode se traduzir em melhora substancial da função ventricular. Naqueles que não conseguem abstinência completa, o uso permissivo de bebidas alcoólicas em pequena quantidade
em pacientes com insuficiência cardíaca crônica estável. Quanto à vacinação, a insuficiência cardíaca é uma condição de alto risco para infecções do trato respiratório, podendo levar à descompensação. Sendo assim, preventivamente, os pacientes com insuficiência devem receber a vacina contra a influenza anualmente e pneumococo. Quanto à atividade laborativa, a orientação é que os trabalhadores com tarefas laborativas de pouso, a troca de função deve ser avaliada de modo individual, somente após a otimização do tratamento. Lembrando que a insuficiência é uma forma de cardiopatia grave que garante a aposentadoria integral, por isso a importância do serviço social. Continuando com a nossa última playlist acerca das medidas não farmacológicas adotadas na insuficiência cardíaca, quanto à reabilitação cardiovascular, a diretriz recomenda para pacientes com sintomas avançados na classe funcional 4, ainda não há estudos que indiquem programas de exercício, não sendo permitidos exercícios extenuantes ou puramente isométricos. Recomenda-se exercícios respiratórios e treinamentos aeróbicos, se doença estável. Quanto à atividade sexual, não é recomendada em pacientes com doença avançada ou descompensada, somente após a estabilização clínica, e naqueles de classe funcional 1 e 2 estão liberados seguramente. Lembrando que alguns fármacos estão associados à disfunção sexual, tais como alguns diuréticos tiazídicos, alguns beta-bloqueadores e a digoxina. Por isso a importância do paciente estar orientado. Assim, poderá recorrer ao sildenafil em pacientes com disfunção erétil de classe funcional 1 e 2 da NIRA, sendo contraindicado o uso de nitratos devido ao risco de posição. Sobre o planejamento familiar, em casos de pacientes femininos, a orientação é desencorajar a gravidez em pacientes com fração de ejeção reduzida e classificada em IRA 3 e 4, bem como a orientação de métodos contraceptivos já conhecidos. Quanto às orientações na terapia farmacológica, é importante explicar criteriosamente ao paciente o nome das medicações e suas indicações. O captopril é um medicamento comumente utilizado e tem ação na enzima conversora de angiotensina, que apresenta como principal efeito adverso a tosse seca, mas pode provocar hipotensão e taquicardia. O carvedilol é um beta-bloqueador que possui uma ação cronotrópica e inotrópica no coração. Pode provocar tontura, cefaleia, alterações visuais e bradicardia. Este medicamento deve estar prescrito a todos os pacientes com fração de ejeção reduzida. A furosemida é um diurético de alça e deve ser atentado à dosagem do potássio. Já a espironolactona é um poupador de potássio e pode provocar hipercalemia, câimbras em níveis inferiores, tonturas e náuseas. A digoxina deve se atentar para os efeitos de intoxicação digitálica, tais como o aparecimento de náuseas, vômitos, sudorese, desorientação, hipotensão grave, bradicardia acentuada e até parada cardiorrespiratória. Além de todas essas orientações, é importante ressaltar a importância ao paciente em seguir o tratamento proposto pela equipe multidisciplinar e enfatizar o retorno às consultas ambulatoriais previamente agendadas. Gostaria de agradecer a participação de todos e finalizamos por aqui. Muito obrigada.